Queridos, eu quero começar a aula de hoje trazendo uma citação do pastor e teólogo Sproul. Ele diz no livro dele, em um dos livros dele, vou citar ele depois, que ele anotou em um lugar visível para ele uma frase que diz assim: você precisa crer, pregar e ensinar o que a Bíblia diz que é verdade, não o que você quer que a Bíblia diga que é verdade. E essa citação também deveria ser escrita por nós, num lugar bem visível. Nós temos uma tendência muito grande de querer ensinar, de querer entender aquilo que nós desejamos que a Bíblia diga. Mas a Bíblia é a verdade, então é ela quem diz todas as verdades. Nós precisamos estar sujeitos a essa verdade. Muitas vezes nós lutamos contra as Escrituras no nosso coração, contra as doutrinas, por uma rebeldia, por uma insubmissão a Deus. Então, é muito mais do que teologia ou do que uma exegese, é sobre o nosso coração enganoso, perverso, inundado pelo mesmo desejo de Eva, de querer ser o eu sou, de querer ser como Deus. Então, essa doutrina que hoje nós iremos conversar sobre, a doutrina da eleição incondicional, ela é uma dessas doutrinas que nos desafia. Não pelo seu conteúdo em si, porque ela é uma doutrina bíblica, ela se encontra na Bíblia, mas ela nos desafia porque ela entrega nas mãos de Deus todo o controle. Nós entregamos ali e dizemos: Senhor, é seu o controle mesmo, e nós somos sujeitos ao Senhor. Então, aceitar essa doutrina é aceitar que Deus controla absolutamente tudo. Hoje nós falaremos da eleição incondicional, que é a segunda doutrina do acróstico TULIP. TULIP está em inglês, então a primeira que nós aprendemos na semana passada, que foi a depravação total. Então, o T é de total depravement. Depravity. Tá bom, gente, é isso aí. E a de hoje é unconditional election. Então, o U é de eleição incondicional e é isso. Aí nós vamos aprender todas as outras à medida que a gente for passando aí pelas EBDs nos domingos. Então, essa doutrina, diferente do que muitos dizem, ela não foi inventada por Calvino. Não há nada sobre predestinação na visão de Calvino que não tenha sido antes postulado por Lutero e por Agostinho. Inclusive, Lutero escreveu mais sobre a doutrina da predestinação do que Calvino. E a maior confusão dessa doutrina, ela não se dá realmente na mente, mas ela se dá nos nossos corações. A maioria das discussões sobre predestinação, na maioria delas, a grande preocupação é em proteger a dignidade e a liberdade do homem. Então, nós sempre estamos lutando contra ela, querendo preservar a nossa dignidade. Mas nós precisamos também entender e observar que é de crucial importância a soberania de Deus. Nós precisamos nos preocupar com a soberania de Deus e considerar a soberania de Deus quando tratamos dessa doutrina. Porque nós estamos cientes do delicado problema que envolve o relacionamento de Deus, de Deus com a nossa liberdade humana. A gente traz sempre isso à mente, mas nós precisamos entender que a liberdade de Deus, ela é um direito de Deus. A liberdade do soberano, ela é maior do que a do súdito. Então, a liberdade de Deus, ela é maior do que a nossa. Então, quando falamos sobre essa soberania divina, a gente está falando sobre a autoridade, sobre o poder de Deus, que, como soberano, é suprema autoridade no céu e na terra. Então, qualquer outra autoridade que exista no universo, ela é derivada da autoridade de Deus. Todas as outras formas de autoridade que existem, elas existem pela ordem ou pela permissão de Deus. A palavra autoridade, ela traz em si a palavra autor. Então, Deus é o autor de todas as coisas sobre as quais ele tem autoridade. Então, ele criou o universo, ele possui o universo. A sua propriedade lhe dá direitos. Ele pode fazer com o universo aquilo que ele bem entender, aquilo que for agradável à sua vontade. Nem mesmo Satanás pode agir sem a permissão de Deus. Nem mesmo Satanás está fora da soberania de Deus. E atenção, o cristianismo ele não é um dualismo. A gente não pode pensar que Satanás tem o mesmo poder do que Deus. Não são dois poderes iguais lutando. Se fosse assim, a gente não ia ter nenhuma certeza, nenhuma garantia de que o bem venceria o mal, porque seriam duas forças iguais lutando e a gente não ia saber, no final das contas, quem ia ganhar essa luta, quem ia triunfar.
mas nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade, todo o poder, e Satanás é o quê? Satanás é uma criatura. Então, a autoridade de Deus ela é absoluta, o seu poder é onipotente, ele é soberano. E sabemos que ele é soberano porque ele é Deus. Então, preste atenção nessa sentença agora que eu quero ler para vocês, e você vai pensar aí com você se ela é verdadeira ou não para a sua vida. Se você acredita nisso que eu vou falar ou se você duvida disso no seu coração. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio, santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Vou ler novamente. Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito e sábio santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Isso é verdade ou é uma mentira para você? Tem muita gente que discorda disso. E se você discorda disso, provavelmente você tem abraçado o ateísmo dentro do seu coração. Porque isso não é uma ideia calvinista. Isso não é nem uma ideia do cristianismo, mas isso é uma ideia necessária ao teísmo. É necessário que Deus seja soberano para que ele seja Deus. Então, é uma ideia do teísmo. Se você não abraça isso, você nem acredita em Deus. Então, é simplesmente uma crença do teísmo, de que Deus, de alguma forma, pré-ordena tudo o que acontece e é um resultado necessário da sua soberania. Em si mesma, a ideia não é calvinista. Ela apenas declara que Deus é absolutamente soberano sobre a sua criação. Contudo, o que acontece debaixo dessa permissão divina. Se ele decide permitir alguma coisa, então, em certo sentido, é pré-ordenado por ele. Então, dizer que Deus pré-ordena tudo o que acontece é simplesmente dizer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada pode acontecer sem a soberania de Deus. E se existir alguma parte da criação que não está debaixo da soberania de Deus, se existir alguma parte da criação que esteja livre da soberania de Deus, uma molequinha, uma moléculazinha que esteja fora do controle de Deus, fora da soberania, está tudo perdido. Porque essa molequinha que está fora do controle de Deus pode colocar todas as coisas a perder. Quantos acidentes não acontecem porque um simples parafusinho não foi apertado. Então, nada, absolutamente nada pode estar fora do controle de Deus. Então, desconstrua na sua mente que a soberania de Deus é uma ideia exclusiva do calvinismo ou mesmo do cristianismo. Porque sem soberania, Deus não é Deus. Se rejeitarmos a soberania de Deus, estaremos abraçando o ateísmo. Esse trecho que eu li para vocês, ele está no capítulo 3 da Confissão de Westminster. E o restinho dele diz assim, vou ler ele todo de novo para você ter aí na sua mente. Desde a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou, livre e inalteravelmente, tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Perceba que, ao mesmo tempo que se afirma a soberania de Deus sobre todas as coisas, a confissão também assevera que Deus não faz mal à vontade humana, nem a violenta. A vontade humana e o mal estão debaixo da soberania de Deus. E nós vimos na semana passada, através da doutrina da depravação total do homem, que essa vontade ela foi o quê? Corrompida. Essa vontade ela se tornou má. A humanidade se tornou escrava do pecado. Então, quando fala que a humanidade se tornou escrava do pecado, você tem realmente que trazer à sua mente a figura do escravo. A gente não tem mais, assim, pelo menos não no nosso meio, a gente não tem mais escravos, né? A gente não vê a relação de escravos, mas a gente já estudou história. Então, você lembra lá, né, na época do ouro, na época do café, lá atrás, como que era a relação de escravo? O escravo, ele é servo do seu senhor. A vontade de um escravo é para o seu senhor. Um escravo não pode acordar um dia e falar assim, estou com uma dorzinha de cabeça aqui, minhas costas estão incomodando, acho que eu vou ficar aqui hoje deitado na senzala, porque eu não vou trabalhar.
Ou então ele não pode falar, de repente, eu estou exausto, trabalhei demais, vou tirar umas férias na praia. Não, o escravo não pode fazer isso, porque a sua vontade é para o seu senhor. A vontade dele está escravizada pelo seu senhor, ele não tem direitos. Então, quando nós falamos que a humanidade está escrava do pecado, entenda que a sua vontade, a vontade da humanidade é para o pecado. É escrava do pecado. Então, a vontade do homem caído é para o seu senhor. Quem é o seu senhor? O pecado. Então, toda a humanidade foi condenada à morte pelo pecado de um só homem, Adão, e a gente vê isso onde nas Escrituras? Romanos, capítulo 5, no verso 12, que está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo ainda nos diz, no capítulo 3 de Romanos, no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que nós merecemos? Todos merecem a condenação ao inferno. Isso é claro para todo mundo? A gente já aprendeu isso semana passada, e a gente está trazendo só à memória isso no domingo hoje, né? Então, todos os homens já foram condenados ao inferno, esse é o juízo de Deus sobre o pecador. Então, nós entendemos aqui até agora a soberania de Deus, que para Deus ser Deus, ele deve ser soberano e controla absolutamente todas as coisas. O seu decreto traz todas as coisas à existência. Ele deve controlar todas as coisas para que a gente tenha até confiança no Senhor, para que ele seja Deus, né? E entendemos também que ninguém merece a salvação, porque nós somos filhos da ira, nós somos filhos do pecado, destinados à morte. Nós não desejamos a Deus no nosso coração, a não ser que Ele coloque esse desejo em nós, a não ser que Ele nos escolha. Caso contrário, nós não desejamos a Deus, nós não vamos buscar a Deus. Então, tendo esses dois conceitos em mente, eu quero te explicar mais uma coisa. Talvez você tenha abraçado uma doutrina em sua vida e nunca tenha pensado sobre ela. E nunca tenha investigado essa doutrina, nunca tenha estudado sobre essa doutrina. Talvez você não saiba nem o que é sobre predestinação. Talvez você nunca tenha pensado sobre predestinação, mas foi no embalo de um monte de pregações que acabaram desenhando um conceito aí na sua vida e que você simplesmente abraçou. Mas, de fato, o que é a predestinação? Inclusive, eu quero deixar muito claro que não existe nenhuma corrente teológica, nenhuma tradição que venha da reforma protestante que realmente não acredite na doutrina da predestinação. Batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, todos acreditam de alguma forma na doutrina da predestinação. Só que, assim, eles têm interpretações diferentes. Mas, por exemplo, quando houve a famosa discussão entre arminianos e calvinistas, que resultou no Sínodo de Dort, que discutiu essa matéria, o que os arminianos estavam querendo era uma compreensão diferente da doutrina da predestinação. Mas eles não negaram a doutrina da predestinação, tanto é que o segundo ponto do credo deles é sobre a doutrina da predestinação, mas eles acreditam que essa eleição seja condicionada a uma presciência de Deus, daqueles que seriam salvos, daqueles que aceitariam ele ou não. Mas eles também creem na predestinação. Então, não tem como negar a predestinação, mesmo porque é uma doutrina bíblica. E nós vamos ver isso daqui a pouco no texto de Efésios que a gente vai estudar. Então, é um vocabulário presente na Bíblia. O que acontece é que os protestantes eles têm diferentes interpretações do que essa doutrina representa. Mas eu não conheço nenhuma tradição, nenhuma igreja histórica que não tenha nos seus documentos que vá negar a predestinação. Inclusive, a Assembleia de Deus ela tem nos seus documentos falando também sobre predestinação. Então, o primeiro que nós vamos entender aqui é por que você abraçou, o que é que você abraçou e quais são os versos que as pessoas que abraçam essa doutrina da presciência de Deus, quais versos eles usam, para que você tenha consciência disso e para você também tire a sua própria conclusão do que é que você vai acreditar. O primeiro verso que os que acreditam na presciência de Deus usam é um verso muito famoso, inclusive,
todo mundo usa muito aí, está lá em Romanos, no capítulo 8. Abre aí comigo. Romanos, capítulo 8, no verso 28. É um daqueles versos favoritos de todo crente, né? Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aí as pessoas dizem, olha aí, está aí a prova, que de antemão conheceu. Aí, está na Bíblia. Mas vamos em outro verso aqui, aguenta aí mais um pouquinho, porque a gente vai esclarecer. 1 Pedro, capítulo 1, logo no prefácio, na saudação da carta. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, era assim que os cristãos se conheciam, tá? Eles se chamavam de eleitos, que são forasteiros na dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, e assim por diante. Olha aí, outra prova. Está vendo? Presciência de Deus. E aí eles falam, eleito segundo a presciência de Deus. Mas aí você precisa entender o que é essa presciência de Deus, o que é esse pré-conhecimento de Deus. As palavras que são traduzidas como presciência ou como conhecimento, que estão ligadas a Deus, elas se referem geralmente a um conhecimento íntimo. Um exemplo que eu vou te dar está no Antigo Testamento. Mas pensa aqui, Adão conheceu a Eva e os dois tiveram filhos, engravidou de Caim. O verbo usado como conheceu ali, ele está no sentido de descobrir a nudez da intimidade. Eles tiveram um relacionamento íntimo. Não é do tipo assim, oi Deus, eu sou Fabiana, um dia eu vou aceitar o seu evangelho, um dia eu vou levantar as minhas mãos e vou converter, então pode me escolher. Não, não é nesse sentido. A palavra conhecimento, tanto no hebraico quanto no Novo Testamento, se refere a um ato de Deus com relação ao homem, dizendo que o conheceu. Não é que Deus tomou conhecimento pela primeira vez, mas que Deus teve um relacionamento, ele decidiu ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa, e aí sim, desse relacionamento, ele teve os seus escolhidos. Deixa eu te dar um exemplo claro no Antigo Testamento, no texto do profeta Amós. Amós, capítulo 3, nos versos 1 e 2. Diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir à terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Sabe qual palavra no hebraico está aqui para escolher? A palavra é yadá, é a palavra conhecer. Então, esse escolher aqui é conhecer. Então, literalmente está, de todas as famílias da terra, somente a vós outros conheci. Então, o tradutor sabia que conhecer tinha esse sentido de escolher e colocou a palavra escolhi. Então, ele já sabia que essa palavra ela estava ligada ao conhecer. Então, ele já traduziu com esse sentido. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, aquelas duas palavras que nos textos que nós citamos, tanto em Romanos quanto na de 1 Pedro, o melhor entendimento é que de antemão conheceu. Significa que são aqueles que Deus, na eternidade, chamou para si, distinguiu para si, para ter com eles um relacionamento íntimo, que é o que a palavra conhecer significa no Antigo Testamento, e que o conhecer ligado a Deus tem esse sentido, de conhecer num sentido íntimo. Então, a eleição baseada na presciência de Deus significa que a eleição é baseada no desejo de Deus ou no propósito de Deus de ter um relacionamento com aquelas pessoas. Não é que Deus tomou conhecimento, olhando no túnel do templo, daquelas pessoas que um dia iriam levantar a mão, iriam aceitar Jesus, e então baseou a sua predestinação numa decisão humana. Não é isso que acontece. Deus não baseia as decisões dele nas nossas decisões.
Deus não tem como basear as decisões dele sobre um humano caído, sobre um humano com um coração enganoso, perverso, escravo do pecado, que não escolheria ele de forma alguma se ele não nos escolhesse. Então, não há como pensarmos nisso, que Deus baseou as suas escolhas nas nossas escolhas. Além do que, Deus só pode conhecer aquilo que ele decretou que existisse. Porque fora dos decretos de Deus não existe nada. Deus criou o mundo a partir do nada, a partir do zero. Então, como é que nós podemos pensar em uma realidade histórica onde criaturas vão tomar decisões e que Deus apenas toma conhecimento dessas decisões? E que resolve decretar a salvação baseado nessas decisões? Aí nós estamos admitindo que a história ela é autônoma, que independente de Deus, que é independente de Deus e que Deus apenas toma conhecimento do que vai acontecer nela e baseia suas decisões nas decisões humanas. Então, ele não seria soberano. Dessa forma, Deus não seria soberano, mas ele estaria nas mãos de homens. Ele estaria nas nossas mãos. Então, é uma péssima exegese, porque não é conhecer a palavra, presciência ou conhecimento apresentada no Antigo Testamento e correlacionada no Novo, e também é uma má teologia, porque dá ao homem uma autonomia que escapa da soberania de Deus, que escapa dos decretos de Deus. Deus só pode conhecer aquilo que ele criou e determinou. Fora do decreto de Deus não existe nada. Tudo só existe porque ele disse haja. Haja isso, haja aquilo outro. Então, fora do decreto de Deus não existe realidade. Então, dito isso, nós vamos ver como é que a Bíblia trata a predestinação. Qual é o conceito bíblico sobre a predestinação e como Paulo tratou essa questão com os Efésios. Abre aí em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3 até o 14. A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, vamos começar a partir do verso 3. Essa longa sentença de Paulo é uma exposição de como ele faz, como Deus faz, como a Trindade se envolveu no plano de salvação. É como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, na eternidade, no tempo, no espaço, agiram em conjunto, agiram em concórdia para elaborar ou para executar esse plano que redunda para o louvor da glória de Deus. Se você prestar atenção, essa sentença ela é dividida em 3 partes. A primeira parte ela fala sobre a atuação de Deus Pai no plano da redenção, planejando a sua igreja, que vai do verso 3 até o verso 5, e ela termina com a sentença para o louvor da glória de sua graça. A segunda parte começa ali no verso 6, e vai até o verso 12, que trata da obra do amado, do Filho de Deus, de Jesus, de como ele executou o plano de Deus, exposto nos versos anteriores, e termina também com a sentença para o louvor da sua glória.
E a terceira parte fala do Espírito Santo, que através da pregação ele chama e sela os eleitos. Então, ele aplica o plano do Senhor na vida daqueles que são eleitos, e termina também com a expressão para o louvor da sua glória. Essa é a estrutura da passagem que nós temos aqui, e a gente vai seguir essa estrutura por cada uma dessas partes para mostrar como as pessoas da Trindade agiram no plano de redenção. Quando fala da obra do Pai e da obra do Filho, é que vai estar falando sobre eleição e predestinação. Então, Paulo começa no verso 3 dizendo: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus tem nos abençoado, quer dizer que Ele abençoou e continua nos abençoando, os efeitos dessa bênção continuam sendo sentidos hoje, por isso nós damos graças a Deus. E Paulo tem em mente, particularmente, aquilo que ele chama de bênçãos, toda sorte de bênção espiritual. Todas as bênçãos vêm de Deus, tanto as materiais quanto as espirituais, mas Paulo aqui, quando está falando de bênçãos espirituais, ele tem particularmente em sua mente duas bênçãos que ele cita aqui nesse texto. A primeira delas está aqui no verso 4, que é a escolha. Paulo cita a primeira bênção espiritual da qual ele está falando, e ele começa agradecendo a Deus por essas bênçãos, né? A gente normalmente agradece a Deus por coisas que a gente pode tatear, né? Tocar, sentir, saúde, prosperidade, bênçãos, de conforto. Mas Paulo está nos lembrando aqui que devemos também agradecer a Deus por aquelas bênçãos que são espirituais. E ele começa pela escolha. Paulo agradece aqui pela escolha. Então, escolher, essa tradução está correta. Escolher significa distinguir para si, tirar de um grupo, escolher a partir de um grupo, separar. Isso é o que escolha significa. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus nos escolheu quando ele diz nós, você tem que lembrar aqui que ele está escrevendo para uma igreja cristã. Então, quando ele fala nos escolheu, ele está falando da igreja cristã. E aí ele olha para o cristão, e é claro, pressupondo que eles são cristãos verdadeiros e que eles foram escolhidos. O meio dessa escolha, o critério dessa escolha, Paulo diz aí também no verso 4. Ele diz com a palavra nele. Quem é esse ele? Que ele cita, a qual ele se refere no verso 3. Lembra que os pronomes relativos, eles se referem à pessoa mais próxima citada anteriormente, né? Então, no verso 3, a gente tem dizendo que Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo, e aí ele diz, nos escolheu nele. Esse é o critério, essa é a condição. Escolhidos em Cristo. Então, escolhidos nele. E aí ele já nos coloca no mecanismo da eleição. Olha para você ver. Ele diz que Deus escolheu os cristãos em Cristo, e ao dizer isso, Paulo está dizendo que a escolha não foi baseada em nós. Não foi baseada no neles, foi baseada nele, em Cristo. Então, não foi baseada numa escolha humana, foi baseada numa escolha divina, foi baseada em Cristo Jesus. Não foi mérito nosso, não foi mérito de pessoas. Não foi previsto por Deus que seria as pessoas, não. É baseado na obra realizada por Cristo Jesus, como vai ficar mais claro à medida que a gente vai avançando o texto. Então, a escolha feita em Cristo não é uma escolha baseada no mérito da decisão humana, mas baseada na obra de Jesus Cristo. Em seguida, Paulo nos diz quando essa escolha foi feita. Olha que legal, a gente está fazendo algumas perguntas ao texto e respondendo essas perguntas, né? Como, quando, em que. Então, prestem atenção nisso, porque é assim que a gente investiga a Escritura, é assim que a gente investiga um texto. Então, Paulo está dizendo quando que foi feita essa escolha. Ela foi feita quando? Antes da fundação do mundo. Aqui nós temos nossa eleição condicionada ao tempo, antes da fundação do mundo. Isso com o objetivo de deixar claro que não foi com base, novamente, em algo que a criatura tenha realizado. Porque antes da fundação do mundo não tinha criatura. Não tinha homem, não tinha anjo, não tinha absolutamente nada. Então, Deus escolheu em Cristo aqueles que Ele quis, portanto, a escolha não é baseada, novamente, em decisões humanas. E qual foi a razão para essa escolha? Paulo nos deixou aqui no final do verso, e o que é muito importante para nós, para que nós fomos escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Para que você foi escolhido? Para que você seja santo e irrepreensível diante dEle.
Essa é a razão pela qual Deus, antes da fundação do mundo, olhando para a humanidade, escolheu entre a humanidade caída aqueles eleitos para que eles fossem santos e irrepreensíveis diante dele. Então, se nós fomos tirados de um grupo para sermos santos, quer dizer que esse grupo não era santo e irrepreensível. Nós fomos escolhidos de um grupo, retirados de um grupo, para sermos santos e irrepreensíveis, certo? Então, Deus, olhando a humanidade caída, ele resolve escolher entre essa humanidade aqueles que ele queria para ele que fosse povo dele. Então, essa é a razão da eleição, essa é a razão da escolha. E essa escolha foi para a santidade. Claro que nós só podemos ser santos depois de sermos salvos, né? E ele vai falar disso mais adiante. Mas Deus nos escolheu nos salvar dessa condenação e da culpa do pecado. A única maneira pela qual você pode saber que você é um desses escolhidos, que você é um desses eleitos, é vendo se há sinais de santidade em sua vida. Porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor, como diz o autor de Hebreus, né? Então, essa história de que salvos podem viver em pecado é uma balela. É uma balela, porque santidade é um sinal de que nós fomos salvos. Longe de ser uma doutrina que vai levar as pessoas a uma vida de pecado, não. A doutrina da eleição, ela é um estímulo para você viver uma vida de santidade. Ela é um estímulo para você viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Então, essa é a primeira bênção das duas espirituais que eu falei que Paulo estava citando aí ao longo do texto. Mas aí ele cita aí na frente, no verso 5, a segunda bênção espiritual que ele menciona, que, na verdade, começa no finalzinho do verso 4. A pontuação é que não ajuda aí, mas está assim. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. No verso 5, nós somos, então, apresentados, pela primeira vez no texto, a palavra predestinação. Ele nos predestinou. Qual que é a diferença de escolher e de predestinar para que Paulo tratasse as duas coisas como se elas fossem distintas? É que na escolha, como eu disse, é feita uma distinção entre grupos. Isso é escolher. É como se você compra uma caixa de morangos e você vai escolher os morangos perfeitos e vai separar os morangos machucados ou apodrecidos. Predestinar é dar o destino para aquele grupo. É dar o destino para aquelas pessoas. Se a gente voltar na caixa de morangos, eu quero dar o destino pelo qual a razão pela qual eu escolhi os morangos perfeitos é porque eles vão ser a decoração do meu bolo. Então, eu dei um destino para os meus morangos. Então, são duas coisas diferentes. A escolha significa Deus dizer, eu quero essas pessoas, e a predestinação significa Ele dizer, eles serão isso. Para isso, eu escolhi essas pessoas. Então, Deus predestinou aqueles que Ele escolheu. E essas duas palavrinhas, nessas duas palavrinhas, predestinação e eleição, está contida a igreja. O que é igreja? Igreja é esse povo que Deus escolheu e predestinou para Ele. Isso é muito lindo da gente entender e da gente perceber. Ao dizer que predestinou para Ele, significa que existem outras pessoas que vivem não para o propósito e para a glória dEle. Existem pessoas que vivem para si mesmas, para o seu propósito. E essas pessoas estão condenadas ao juízo eterno e condenação. Então, condenadas ao juízo eterno. Olha que privilégio é ser um eleito. Olha que privilégio é a eleição da igreja. A gente tem que se sentir, privilegiado. Nós fomos escolhidos e predestinados para sermos de Deus. Não tem privilégio maior do que esse na vida. Aí, em seguida, Paulo expande esse pensamento, dizendo no verso 5 que ele nos predestinou para o quê? Para a adoção como filhos. Escolheu e predestinou para sermos filhos adotados. O que isso significa para ele? Por que filhos adotados? Nós éramos filhos da ira, e agora nós podemos ser filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então, qual é o meio para essa predestinação? O meio é por meio de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, pelo que Ele fez na cruz e torna possível que esses escolhidos sejam adotados por Deus, conforme o decreto do Senhor, conforme a sua predestinação. E aí Paulo acrescenta no verso 5 que Deus fez isso segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom propósito
da sua vontade. E essa palavra beneplácito, ela significa bom prazer. Então, quando diz que Deus fez isso segundo o beneplácito da sua vontade, Deus fez isso porque lhe pareceu bem, porque ele teve vontade de fazer isso. E isso responde aquelas questões que são levantadas do porquê Deus predestinou alguns e não outros, que Deus foi injusto, Deus não foi, Deus deixou as pessoas, né, que não foram escolhidas entregues ao pecado. E aí você tem que pensar, né? Veja bem, um justo juiz, quando ele julga, ele condena o culpado e ele libera o inocente. Todos caímos em Adão. Todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Todos nós devemos e o que a gente merece? A gente merece ir para o inferno, a condenação. Se todos nós merecêssemos a felicidade eterna, todos nós merecêssemos o gozo eterno com o Senhor, e o Senhor privasse uma parte da humanidade disso, ele estaria sendo injusto. Mas todos merecem a condenação. E quando Deus escolhe com graça, com bondade, por misericórdia, alguns dessa condenação, ele não está sendo injusto. Ele está ali escolhendo com graça, com misericórdia. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você fala assim, Senhor, me dá o que é meu direito, eu quero que aquilo que é direito na minha vida. Cuidado, porque Deus vai poder fazer cair um fogo do céu aí e te fazer ir rolando para dentro do inferno, porque é isso que você tem direito. Né? Você não tem direito à salvação, você não tem direito a usufruir da eternidade. Logo, se ninguém tem direito à vida eterna, salvação e gozo eternos, Deus, ele generosamente e graciosamente escolhe aqueles que vão ser santos e irrepreensíveis para ele. Tanto é que Paulo começou essa parte da predestinação dizendo em amor nos predestinou. Paulo sempre está tratando a predestinação como um ato de amor, e nós temos que entender que a predestinação é um ato de amor de Deus para conosco. Se refletirmos mais um pouquinho, nós vamos ver que a Bíblia olha para a eleição sempre como um ato de amor. Aí agora, a partir do verso 6, e ele termina essa sentença com para o louvor da glória de sua graça. Então, a gente finaliza aqui a primeira parte, que é falando de como Deus planejou isso, e a gente vai entrar na segunda parte, que é de Deus Filho, executando esse plano. A partir do verso 6, se introduz a figura do amado. E aqui o cenário deixa de ser as regiões celestiais, que são mencionadas lá no verso 3, e passa a ser as regiões terrestres. Olha que interessante, lá no verso 6 ele diz, essas bênçãos foram dadas nas regiões celestiais, mas agora ele baixa para as regiões terrestres, e Paulo não está falando agora mais dos decretos de Deus antes da fundação do mundo, mas ele fala, entre eles a eleição e a predestinação, mas agora ele desce para o plano terreno, e ele nos mostra como é que esse plano é executado. E o maior desafio é entender como é que Deus concebeu escolher entre a humanidade caída algumas pessoas que predestinou para si, como é que ele fez isso, como é que ele se relacionou com aqueles que são pecadores, sendo ele um Deus santo, um Deus, né, limpo, como é que ele se relacionou, como é que ele vai lidar com essa questão do pecado. Então, se lembre que essas pessoas que foram escolhidas foi de um grupo pecador, tá bom? Como é que Deus lida com isso? Aí ele entra com a pessoa do amado Jesus Cristo, para nos responder a essa pergunta. Deus Filho, ele veio ao mundo para permitir que a eleição e a predestinação pudessem acontecer na prática. Então, o Filho vem executar o plano de Deus. O Pai planejou, o Filho executou. E de que maneira ele fez isso? E ele vem representando os escolhidos, os eleitos, ele cumpre a lei no lugar deles, ele vai para a cruz do Calvário, onde ele morre e onde ele leva toda a culpa, e ele experimenta os horrores do inferno, e não que ele tenha descido ao inferno, mas quando ele diz, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está experimentando o horror do inferno, do abandono de Deus, tá? Então, é isso que significa o inferno, falar do inferno aqui, é que ele experimentou o abandono de Deus, ele recebeu os nossos pecados, ele recebeu aquela dor daqueles que são condenados. E aí, de maneira que Deus pode agora ter esses filhos para ele, porque toda a justiça de Deus foi colocada ali, foi derramada ali sobre Jesus mediante o Filho de Deus. Então, o Pai planejou, o Filho executou, e aí a gente vai vendo o papel da Trindade nesse plano de redenção, de salvação.
A gente vai ver o papel do Espírito Santo daqui a pouco. Mas aí veja como Paulo diz isso a partir do verso 6. No final do verso 6, ele fala do amado no qual temos redenção. A redenção é um ato necessário para que os escolhidos e predestinados sejam acolhidos por Deus. Eles precisam ser redimidos do mundo. Eles são pecadores culpados, condenados e precisam ser redimidos. Então, nós temos essa redenção por meio do sangue do Filho. Só essa expressão já pressupõe que o amado veio ao mundo, se tornou homem como nós e sangrou por nós na cruz. Então, só essa expressão, pelo seu sangue, já carrega por detrás de tudo isso a nossa redenção. Paulo, então, está assumindo que os efésios conheciam essa história, e é claro que eles aprenderam com o próprio apóstolo Paulo, né? E que Deus, né, nos redimiu pela riqueza da sua graça. E ele nos diz como é que isso foi feito, por que isso foi feito. Mais uma vez, porque Deus é rico em graça e misericórdia, e Ele continua nos dando razões para isso, né, em Cristo. Só pontuando aqui, na primeira parte nós temos, Paulo menciona 3 coisas que o Pai fez. O Pai nos abençoou com toda sorte de bênção, o Pai nos escolheu e o Pai nos predestinou. E aqui ele também levanta 3 coisas que o Filho fez por nós. Primeiro, a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Segundo, que ele nos desvenda o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propôs em Cristo. Veja o verso 8 aí. Segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que é esse mistério da sua vontade? Esse plano aqui. É o que Deus planejou, o que Cristo executou e que o Espírito Santo vem selar. Esse é o plano. Esse é chamado mistério. Porque ele não foi revelado completamente no Antigo Testamento e ele não foi revelado a outros povos. Ele ficou claro quando Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou por nós. Ficou clara a razão pela qual ele morreu por nós. Então, Deus veio e revelou esse plano, esse mistério que havia sido concebido nas regiões celestiais antes do mundo existir. Ele revela em Cristo esse plano, esse mistério, e revela a sua vontade. Que aí está no verso 10, o de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, a vontade, o plano secreto de Deus era de fazer todas as coisas desse mundo caído, do pecado da humanidade caída, convergirem na pessoa de Jesus Cristo. A plenitude dos tempos foi quando? Há 2000 anos atrás, quando Cristo veio, encarnou, viveu entre nós e foi rejeitado, morreu na cruz, ressuscitou. Esse é o ápex, né, a plenitude dos tempos, e tanto é que o mundo, a história do mundo é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o que o cristão é? O cristão é essa pessoa que entende essa história. Nós entendemos essa história, nós sabemos dessa história, nós sabemos do começo, que começou na eternidade, começou lá nos decretos de Deus. Nós conhecemos o meio dessa história, porque nós estamos vivendo o meio dessa história, né, que vem depois da plenitude dos tempos, e nós conhecemos no fim, nós esperamos pelo fim, nós já sabemos o que vai acontecer no fim, quando a humanidade toda será julgada para o louvor da glória de Deus. Então, o cristão é essa pessoa que olha para essas perguntas que existem na vida e ele consegue responder. Existe sentido na sua vida. Você pode dizer, Deus tem um plano para mim, e não diz isso de uma maneira mística, como nós ouvimos em várias pregações por aí. Não, você conhece, porque esse plano foi revelado para você por meio de Cristo Jesus. Você conhece a história, você sabe por que nós existimos, como nós existimos, para onde nós vamos, perguntas que a humanidade caída continua a fazer, tateando no escuro. Mas você tem essa resposta, porque nós temos isso revelado por meio do sangue de Cristo Jesus. Esse plano de Deus se tornou conhecido a nós. Portanto, o cristão ele não pode acreditar em acaso, em coincidência, ler horóscopo, esse trem de azar, ler horóscopo de novo e ler horóscopo de novo, porque o cristão é alguém que sabe das respostas fundamentais da vida. O não cristão, ele não entende as coisas da vida, por isso tudo é azar, por isso tudo é horóscopo, porque eles vivem para si mesmo e eles querem aproveitar a vida enquanto podem. Então, Deus quis fazer convergir em Cristo. E Paulo termina o verso 11 dizendo, para o louvor da sua glória. E aí a terceira coisa que Cristo faz, a primeira, nos redimiu com seu sangue, a segunda, em Cristo, nos foi dado o conhecimento desse plano de Deus, e terceiro lugar,
em Cristo nós fomos feitos herança dele. Que está no verso 11 aí. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A interpretação normalmente que se dá aqui é que nós somos herança de Cristo, nós somos a recompensa que o Pai deu ao Filho pela sua disposição de encarnar-se e sofrer a humilhação aqui nesse mundo. E, então, Deus deu para ele o seu povo eleito. E olha que lindo, né? Aqui nós temos os 3 ofícios de Cristo. Isso é muito maravilhoso, né? Você tem aqui que ele é o sacerdote ao oferecer um sacrifício, né, na cruz, profeta ao revelar o conhecimento de Deus para os escolhidos, e o rei ao nos ter como herança e a governar sobre nós. É muito maravilhoso. Então, é isso que Cristo fez, e Paulo não consegue deixar de ser, assim, vamos colocar aqui, calvinista. Porque no verso 11 ele diz, né, ele diz todas essas coisas, e isso tudo foi de acordo com a predestinação que Deus fez, de acordo com a vontade dele, mais uma vez. Então, Paulo insiste que Deus fez porque quis fazer, e que ele fez de acordo com o conselho da sua vontade, que ele não consultou nem a mim, nem a você, nem aos anjos, nem a criatura alguma, mas a Trindade consultou a si mesma, conversando entre si, e decidiram que assim seria. Então, o Deus triuno quis fazer. O Filho planejou, o Filho executou, e aqui a gente vai entrar na terceira e última parte, que é o Espírito Santo selando isso. Ele termina aí conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, no verso 12, para o louvor da sua glória. Então, como é que isso aí, como é que tudo isso me alcança? A gente hoje, aqui na IBAGE, em Belo Horizonte, no Brasil, 2000 anos depois, bem longe de onde isso aconteceu, como é que isso me alcança hoje? E é assim que a terceira pessoa da Trindade entra aqui na nossa história. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito aplica, através da história, os benefícios da morte de Jesus Cristo. E de que maneira ele faz isso? Através da pregação da palavra. Veja aí no verso 12, nós começamos assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Isso aí foi da última parte. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A quem ele se refere aqui, gente? Quem são aqueles que já de antemão esperavam o Messias? Os judeus, né? Eles já esperavam os Messias. Paulo é judeu. E ele continua, né? Em quem nós antes esperávamos em Cristo, o Messias, em quem também vós quem? Os efésios, que são gentios, os efésios que não eram judeus, então os judeus esperavam a graça, mas que também veio aos gentios. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, pregação do Evangelho, ele explica, Evangelho da nossa salvação, que Paulo pregou, lembra lá em Atos, capítulo 19, que Paulo pregou ali? Tá. Tendo ele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, aqui Paulo já está descrevendo a maneira pela qual o Espírito Santo aplica toda a obra de redenção feita por Cristo Jesus, de acordo com o planejamento do Pai, através da pregação do Evangelho, que é a palavra da verdade, é o Evangelho que salva. O Espírito Santo cria ouvidos nos mortos e dá a eles condição de escutar e crer. E uma vez que isso acontece, o Espírito Santo sela o coração deles para que eles não voltem atrás, para que eles continuem até o fim sendo crentes. Eu disse crentes e não santos. Crentes, por quê? Porque pode ser que haja deslizes e a santidade é realmente um processo que a gente vai caminhando aí, crescendo, mas crentes. Isso significa que que o Espírito Santo mantenha a nossa fé. Ele preserva a nossa fé, para que nós não percamos a nossa fé até o dia da nossa morte. É isso que nesse sentido que o Espírito Santo sela. Então, esse é o papel do Espírito Santo, através da pregação, chamar os eleitos, selar o coração deles, lhe dando esse selo. E aqui o versículo dá uma base para a perseverança dos santos, que é algo que a gente vai aprender aqui também com as doutrinas da graça, trazendo essa segurança, propriedade, inviolabilidade. Né? O selo faz isso, né? Numa carta, traz a inviolabilidade. E aí, no verso 14, ele diz, ele é o penhor da nossa herança.
3 coisas também que o Espírito Santo faz aqui, que Paulo cita. Ele abre o nosso coração para ouvirmos a palavra da verdade e crermos. Ele sela com essas verdades e ele funciona como penhor da nossa herança e a vida eterna que Deus nos prometeu. Penhor é o quê? Uma garantia. O Senhor nos dá o Espírito Santo como uma garantia daquilo que Ele fez. E isso vai funcionar como um resgate da sua propriedade. Quem é a propriedade de Deus? A sua igreja, que é composta por aqueles que Ele escolheu, predestinou, por quem Cristo morreu, a quem deu o conhecimento e o Espírito chamou pela palavra. E que nós aguardamos o resgate final quando Cristo vier. Quando os mortos ressuscitarão, a morte será vencida definitivamente e nós estaremos com o Senhor Jesus eternamente, para a glória de Deus. E para que Deus fez isso? Já respondi, para a glória do seu santo nome, para o louvor da sua glória. Queridos, essa é a doutrina da predestinação. Eu sei que esse conteúdo é denso, ele é bem grande. Eu não esgotei esse assunto aqui. Como é um conteúdo denso, claro que eu tive que correr com as palavras, mas eu não espero que vocês abracem isso hoje, mas eu espero que vocês investiguem, que vocês realmente, cavuquem aí as Escrituras e sejam curiosos, Eu já falei outras vezes, cristianismo não é sobre emoção, é sobre entendimento. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar. E eu quero deixar uma sugestão de uma literatura aqui, que é essa que eu citei bem no inicinho, Eleitos de Deus, do pastor e teólogo R.C. Sproul, R.C. Sproul. Eu vou deixar aqui, vocês tirem uma foto, vou postar também no Instagram da IBAGE. Esse livro aqui foi um divisor de águas na minha vida, eu já li ele há alguns anos atrás, e ele definiu realmente o meu posicionamento quanto à eleição. Ele traz tudo isso muito bem explicado, muito bem mastigadinho, então fica aqui a minha dica de leitura. E investiguem, gente, leiam. Vocês viram que é algo bíblico, que não é uma invenção. Não abracem doutrinas porque as pessoas estão falando. Abracem porque vocês leram as Escrituras, porque vocês entenderam e isso entrou de fato no coração de vocês. E que Deus nos dê graça sobre graça para que possamos compreender realmente as verdades do Evangelho, né? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição e vamos orar. Amém?